Shalom, shalom, Baruch Hashem. Nós iniciamos um novo livro, o terceiro livro da Torá, Vaikra. E algo já impressionante nesse livro, porque se começa a ensinar as crianças Torá a partir do livro de Vaikra. Como existe uma regra na Torá, que se começa a aprender Torá através, não do Pshat da Torá, através do Sod, do oculto da Torá, não que ninguém saiba, mas através daquilo que é mais, como eu vou falar assim, não é tão visível no Pshat, a gente começa a aprender Torá, de acordo com o Talmud, de acordo com aquilo que não é tão Pshat assim. É o Sod, é o oculto da Torá. Também se inicia com as crianças aprendendo o livro de Vaikra. E por que isso? O livro de Vaikra é interessante e ele traz para nós uma sabedoria muito profunda. Porque ele é um livro de oferendas, um livro de oferta. E uma pessoa, quando ela leva uma oferta, ela às vezes foi por algum motivo não tão bom, uma haverá que aconteceu ali. Por outro lado, ela está levando aquela oferta como um tzadik, como um justo, ou seja, a criança, para ela ser pura, ela representa muito o tzadik. Então ele é como o Cohen que coloca a oferenda sobre o mishbeach, sobre o altar, e dessa forma a criança é como o santo que acaba levando esse incenso, esse cheiro, esse aroma agradável para Hashem. Certa vez, na literatura judaica, conta-se sobre um mestre que ele encontra um outro mestre também no caminho. E ele carrega 3 murta. E ele pergunta, por que você está carregando 3 murta? E ele responde, porque assim que o Shabat ele encerra, eu vou aspirar o cheiro dessa murta. E como está escrito que uma parte da alma, após o Shabat, ela vai embora, que era uma alma adicional, que ela vem através da santidade do Shabat, ela vai embora e causa essa tristeza para a alma que fica para nós. Então essa murta vai fazer nos lembrar. E ele pergunta por que 3? E aqui vem um grande segredo. Ele fala o seguinte: para que eu possa lembrar do patriarca Abraham, Isaac e Israel. E isso é muito importante para nós. Porque quando nós oferecemos para Deus algo sincero, algo puro, mesmo que seja algo simples, aquilo ele tem um valor diferente. Ele tem um valor muito mais agradável para o Criador. Então, naquela hora, aquele mestre, ele diz para o outro que estava carregando as murtas, ele diz o seguinte: assim é o aroma do Beit HaMikdash, do templo sagrado, para Hashem. O aroma do altar, dos holocaustos, das oferendas, é para Hashem. É algo agradável. Já que Hashem tem que aceitar ficar mais um dia longe da sua criação, acreditando que ela é capaz de construir um mundo melhor, dando mais uma chance, é o que nós diz na reza quando nós acorda: Moderni lefanecha, agradeça a ti, resistente, que devolveste a minha alma para o meu corpo. Ou seja, querendo dizer que Hashem, ele confia e está te dando mais uma vez a chance da pessoa se redimir, se consertar. Através, então, disso, a pessoa ela continua nesse mundo desligada do mundo das almas, desligada dos mundos superiores, distante de Hashem. E isso é profundo, porque falar que uma alma está distante de Hashem, dizer que um filho está longe, causa uma tristeza. E sendo assim, o aroma agradável das oferendas é capaz de consolidar, de preencher esse vazio, entre aspas, na metáfora que eu estou trazendo. Isso é interessante porque a gente fala que algo tem que ser devolvido para Hashem, para os mundos superiores, para que se acredite que estamos próximo dele.
o Midrash nos conta algo muito assim profundo. Ele diz que na divisão das águas do firmamento, as águas que ficariam sobre o firmamento e as águas que ficariam abaixo do firmamento, e então as águas dos mares, elas reclamam, Hashem, como assim? Vai existir águas que vai estar mais próximo de ti, e eu também quero estar próximo, eu também quero estar perto. E Hashem, ele acaba se comunicando com essas águas, e ele diz o seguinte: peraí, eu vou permitir que você tenha, durante o período de Sukkot, que você tenha a água aspergida sobre os altares. Mas a água reclama: espera aí, uma vez só por ano, isso é muito pouco. Então Hashem, ele fala o seguinte: então eu vou permitir que o seu sal, o sal que está no mar, que é a parte mais baixa das águas dos mares, a água que está debaixo do firmamento, seja colocada diariamente no altar. E assim, mesmo a sua parte mais baixa possa se elevar e estar comigo. E aqui nós aprendemos algo impressionante, porque até mesmo a parte mais baixa, ela pode se elevar e se encontrar com o Criador. O que esse Midrash, ele quer nos contar? Aqui nós aprendemos algo muito profundo. A primeira parte é que, de fato, nós temos uma medida já cotada pelo Shammai, pelos céus. Então aquilo que as águas mereciam era literalmente ter uma vez por ano elas serem jogadas no altar. Mas através da insistência delas, elas foram capazes então de conseguir ter diariamente uma parte dela no altar. Ou seja, Hashem, ele é bondoso. Ele é capaz de dar tudo aquilo que nós pede. Porém, por outro lado, precisa que nós seja capaz de pedir e de receber isso. De ser capaz de colocar esse sal sobre o altar. Infelizmente, muitos de nós apenas pedimos alguma coisa para Hashem, mas não colocamos o sal sobre o altar. E é por isso que na mesa judaica sempre tem o sal sobre a mesa. Uma leve expressão de dizer que a nossa ação, ela precisa existir para que nós possamos elevar as partes mais baixas do nosso corpo. E quando falamos das partes mais baixas do nosso corpo, é lógico que nós estamos falando Nefesh Behemit, da alma animal. E através de colocarmos as nossas duas mãos sobre a cabeça do animal, então nós fazemos uma declaração verbalmente, falado no Mishkan, no Beit HaMikdash, dizia para o Corban, para o animal que ia ser sacrificado, né, que era para mim estar no seu lugar. Ou seja, a pessoa se conscientizou de um arrependimento puro e correto. Mas esse arrependimento, ele vem através da vergonha. A vergonha, ela só é proibida no estudo de Torá, onde está escrito também, né? Não existe pergunta tola, existe aquele tolo que não pergunta. É proibido não fazer pergunta quando você não entendeu. Por outro lado, em todos os outros momentos, nós temos que ser humildes, temos que ter vergonha, temos que nos comportar, e aqui é o grande segredo do porquê Adão, ele se viu nu no Gan Eden. Como assim ele se viu nu no Gan Eden? O que faltou para ele? Por que veio a vergonha? A vergonha é uma das mitzvahs que nos coloca muito próximo de Hakadosh Baruch Hu, do Santo Bendito Seja. Moshe Rabbeinu, ele foi o maior de todos os homens. E aqui a gente consegue entender o que está acontecendo nessa porção chamada Vaikra. Moshe Rabbeinu é o maior de todos os homens, o maior de todos os profetas, o pai de todos os profetas. Não teve alguém do nível de Moshe Rabbeinu, não vai ter alguém no nível de Moshe Rabbeinu, futuramente também. Baruch Hashem por isso. Mas Moshe Rabbeinu, ele nunca se mostrou grande, ele nunca se mostrou aquele que deveria receber honrarias, deveria receber kavod. Ele se colocou em humildade. Não por causa do que kavod é errado, porque é um mandamento da Torá, uma mitzvah da Torá. A honraria ao pai, a honraria ao professor, a honraria ao rei e tudo mais. Mas tirando esses detalhes, existe uma coisa aqui.
por que que Moshe ele não se achava, ele não se colocava, ele não se postulava naquilo que ele poderia? Certa vez Moshe subiu no Shammai. Ele chega no Shammai e ele vê seres poderosos, grandes, superiores a ele. Ele vê seres que trabalham desde os primeiros dias da criação. Ele também encontra com seres que estão lá trabalhando continuamente para Hashem, sem dormir, sem descansar, e sempre foi assim. Eles nunca tiveram um momento que eles precisavam crescer ou evoluir. Eles sempre foram naquela instância e naquele grau, capaz de servir com poder máximo, com capacidade máxima a Hashem, a Deus, e dessa forma Moshe ele se viu inferior, porque o próprio Moshe Rabbeinu ele teve que evoluir, ele teve que crescer, ele foi um menino, ele foi um moço, ele teve que desenvolver, e ele não esteve desde, vamos dizer assim, nessa metáfora que eu estou trazendo, desde os primeiros dias da criação, ali trabalhando em prol do serviço divino, mas ele se trabalhando em prol do serviço divino naquele momento, naquela hora. Então ele se colocava como: posso ser eu grande. E daí vem o grande segredo desse livro e também dessa porção. O nome dessa porção é Vaikra. Vaikra quer dizer que convocou Hashem, o santo, bendito seja, convocou Moshe Rabbeinu e apenas ele. Moshe Rabbeinu se achou isso muito muito grande, muito alto. Ele pediu para Hashem se ele não podia mudar essa passagem para que ela não se chamasse Vaikra. Ele tirasse o Aleph e dessa forma ficasse como se Hashem tivesse o convocado por sorte. Hashem proíbe isso, mas Hashem permite que ele diminua o tamanho da letra Aleph, fazendo que Hashem ele realmente chamou Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu era aquele que era o único que era digno de ser chamado, de ser convocado para entrar no Mishkan. Por outro lado, de outra forma olhando, também é interessante, porque já que o Aleph está pequenininho, é como se Moshe Rabbeinu estivesse se ocultando e dizendo o seguinte: olha, não sou tão importante assim. E daqui a gente tira o porquê todo esse ato de ficar esperando. Por acaso Hashem chamaria outra pessoa? Por acaso Hashem ia chamar outra pessoa do povo? Existia um outro candidato à altura para que Moshe Rabbeinu ficasse esperando Deus chamar? Por que ele não logo entrou na tenda, sabendo que ele era o único ali na terra que poderia servir como uma ponte entre o Hakadosh Baruch Hu e aquele povo? Seria aquele que estaria ali guiando aquele povo, sendo o mestre, o professor daquele povo. Como diz nos sagrados textos sagrados, né? Tenha um rabino. Ou seja, ele era o mestre daquela geração. E como assim? Existia alguém à altura para que Moshe ficasse esperando? E a gente entende isso de outra forma. Quando Moshe Rabbeinu está no monte do Har Sinai, ele foi proibido de pisar no monte. Porém, agora o Mishkan é ainda mais santo que o Har Sinai. Porque no Har Sinai a presença de Hakadosh Baruch Hu, ele desce nele, mas foi por algum tempo, um tempo determinado. Mas no Mishkan ficaria a glória de Hakadosh Baruch Hu para todo sempre, como está escrito, né? De lá os meus olhos nunca fecham, ou seja, é um lugar sagrado. Então, como assim, se eu não pude subir no Monte Sinai? Quando Hashem fazia os 10 dizeres, os 10 pronunciamentos, por que eu vou poder entrar no Mishkan? E aqui a gente entende mais uma vez o quanto Moshe Rabbeinu se colocava no seu lugar. Ele se postulava, não que se vai ter outra pessoa ou não vai ter outra pessoa para fazer o trabalho dele aqui embaixo, mas ele sabia o seu lugar. E aqui os nossos sábios acabam explicando o seguinte: aquele que corre atrás da honra, ela foge dele, mas aquele que se mantém no caminho da humanidade, a honra o persegue. Sendo assim, quanto mais a gente buscar a se conectar através de uma forma humilde
com as partes mais baixas da nossa alma, porque nós somos seres que têm uma alma animal, que nós temos um instinto, e como fala na própria Torá, que nós devemos servir a Deus com todos os nossos corações, ou seja, com ambos os corações, com os dois corações, tanto com a nossa boa inclinação quanto com a nossa má inclinação. Sendo assim, nós então entendemos que o sacrifício, o ato de você ter que ir falar para o sacerdote, pedir para ele que você está fazendo sacrifício por isso ou por aquilo, o ato de você ter que fazer a sua confissão de pecado, pedir ali perdão para Hakadosh Baruch Hu, e ainda entender que Hakadosh Baruch Hu está trocando aquele incenso suave, aquele cheiro suave daquele corban, que era para você sair do mundo, aquele ato de morte que acontece com aquele animal era para estar acontecendo com você. Dessa forma você consegue tanto expressar a sua ausência no Shammai, já que você está falhando aqui embaixo, ou seja, não é mais digno de estar aqui embaixo. Você troca com o animal, mas automaticamente você também tem que entender sentimentalmente que seria com você que aquele ato tão brutal, que é o ato da morte, estaria acontecendo com você. Então, quando a pessoa ela entende isso, ela também entra num estado de vergonha, num estado de humilhação, e ela consegue encontrar a humildade desse ato. E como ela faz então para elevar esse sal, esse mineral, para algo tão alto, para um lugar tão alto quanto o Shammai, onde reside a glória de Hashem? E vem os nossos sábios, eles explicam que isso acontece através do fogo. Hashem, ele se revela para Moshe Rabbeinu através de uma sarça, um tipo de árvore que não se consumia em chamas. E no Monte Hassinai, quando ele se apresenta para todos os 5 milhões de judeus aos pés do monte, automaticamente todos eles veem que o cume do monte se incendeia como brasa viva e derrete o topo do monte. A gente também consegue entender o que é esse fogo. A Torá ela fala o seguinte: escolha, eu coloquei diante de você a vida e a morte. Escolha a vida, escolha a Torá, escolha as leis, os mandamentos, a árvore da vida, as chamas que faz elevar as coisas aqui embaixo para os mundos acima. Na verdade, é o nosso estudo de Torá. E através do estudo profundo da Torá, somos então capazes de elevar esse mundo, de santificar esse mundo a um grau e um ponto tão elevado, tão profundo, que nós conseguimos fazer aquilo que era feito no Mishkan, em um certo grau. Através do estudo da Torá, é como se a gente estivesse cumprindo aquela mitzvot. Através da mitzvah de estudar a Torá, e como a Torá vale por todas as mitzvot, hoje nós conseguimos fazer isso. Quando nós lemos na Torá, às vezes a Torá ela vai falar intrinsecamente com detalhes de desejos e instintos que nós temos, e que aquilo nos acusa, de certa forma, a dizer: olha, você tem muito a melhorar. E dessa forma nós sentimos essa humilhação, e a humilhação, essa vergonha, quando uma pessoa está envergonhada, o rosto dela queima em vermelho, ela queima por dentro, o estômago dela chega a arder por dentro por causa dessa vergonha. Essa vergonha, através do estudo da Torá de hoje que nós podemos fazer, ela queima nesse altar chamado de estômago e eleva então nosso pedido de perdão. E aqui vem o segredo também da palavra tefilá, oração. Tefilá, ela vem de uma palavra que, para traduzir ao pé da letra, seria ligação. Ou seja, através do nosso pedido, da nossa súplica, aquilo se liga com Hakadosh Baruch Hu, e aí ele aceita lá em cima esse nosso incenso, esse nosso cheiro suave. Então, essa é a nossa paraxá, essa é o nosso conhecimento dessa leitura diária. E a gente tem que lembrar que a palavra korban, ela significa aproximar-se. Ou então, a realidade é que quando Hashem fala que ele deseja um korban, um sacrifício, na verdade ele deseja a nossa aproximação, a nossa
unção com Ele, a nossa conexão, a nossa tefilá, a nossa ligação com Ele. E que então, através dessas palavras, nós consigamos, então, através dessa porção, dessa luz, esse portão que foi aberto da porção de Vaikra, nós consiga então ser capaz de se conectar com Hakadosh Baruch Hu, elevar tudo a nossa parte mais baixa, ou seja, colocar até mesmo o nosso, como fala, o nosso mau instinto, a nossa alma animal, em serviço apenas de Hakadosh Baruch Hu, do Santo Bendito seja, e que dessa forma nós possamos apressar a vinda de Mashiach, que seja muito em breve em nossos dias. Amém ve amém. Baruch Hashem.